Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo _ Metamédico. Eu já vou aceitar aqui gente. Hoje o Guilherme não poderá estar, mas hoje a gente vai dar continuidade, né, no nosso. Oi, Roger, boa noite, Boa noite, meu caro doutor Francinaldo. tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá Já estamos ótimo, mais uma quinta-feira, né? Parece que foi ontem a nossa última live. Já pois passou é, uma semana. voou, como a gente fala aqui, né? Voou, voou. Voou, é Todo, isso aí, rapaz, coisa todo dia segunda-feira aqui nos Estados Unidos, viu? Meu Deus. toda. Muito bom. Aí não é feriado não, né? Aqui no Brasil é. Não, hoje não é feriado. O nosso Thanksgiving é a semana que vem, né? Dia 27, que é o Ah, feriado de Ação de Graças aqui nos ah, Estados Unidos. entendi. Aqui é um outro Então, feriado, é o Dia da Consciência Negra. exatamente. Mas é E um feriado São Paulo ou é feriado nacional? Eu nacional. acho que é nacional, né? Nacional, é isso mesmo. Nacional. Depois de alguns anos fora, a gente perde um pouco a noção do que é nacional, do que é estadual. Uhum. Legal. Vou compartilhar aqui também com algumas pessoas. Isso, eu estou compartilhando já. O pessoal que está aí na live também, eu peço que compartilhe com seus amigos aí, né? Para a gente poder dar continuidade aí, trazer mais pessoas aqui para a live, tá bom? Eu estou selecionando aqui todo mundo aqui, até para participar aí. Vamos ver aqui, vamos ver quem entra aí. Tem bastante gente aqui e é bem interessante. E vamos dar continuidade no nosso bate-papo aí sobre opções. O pessoal gostou, né? O pessoal gostou. Interessante, eu falo. Bem É um interessante o conceito. muito, muito. Espera aí que eu estou só terminando de enviar aqui Pronto, também. já enviei aqui para várias Muito, pessoas aqui. muito Vamos lá bom. fazer. Hoje eu selecionei assim mais alguns conceitos, né? A gente falou na quinta-feira passada um pouco de história, né, do mercado. É bem interessante Exato. notar que a opcionalidade, vamos falar assim, esse conceito, né? Isso é um conceito, tá, Roger? A gente fala opção, mas é um conceito que chama opcionalidade. Uhum. E só para contextualizar, né, a gente falou da opcionalidade no Antigo Testamento, né, o primeiro relato que se tem de opcionalidade, que é a passagem lá do livro de Gênesis, em que Jacó trabalha para Labão. Na Bíblia está serve Labão, mas esse serve é servir com trabalho, tá? Serve para Labão durante 7 anos para ter o direito de se casar com sua filha Raquel. Então, isso é um exemplo de opcionalidade, né? O quê? É você adquirir algo no presente para usufruir dele no futuro, caso seja vantajoso para você. Lembrando-se sempre disso, né? Caso seja vantajoso. Aí depois nós vimos na Grécia Antiga com talhas de Mileto e as prensas de azeitonas. Depois a gente Uhum. passou pela tulipomania. A tulipomania, grande crise das tulipas, né, na Holanda em 1627, 1600 e alguma coisa, 1632, 33, 32. por aí. E que se deveu a essa questão aí, né, do leverage, né, da alavancagem de Isso. opções, e que levou, no contexto histórico, levou as opções a serem proibidas em muitos países, a negociação. É. Porque se achava que era algo assim empírico, era como se fosse. Eu vou usar o termo que muita gente ainda acredita hoje, é o termo que. Um esquema Ponzi, também conhecido como pirâmide. A pirâmide financeira, Uma exatamente. pirâmide, né? E aí, depois a gente vem para a década de 60 com Fischer Black e Myron Scholes, que deram eles disseram assim, olha, não é isso aí, não é uma coisa empírica, tem fundamento científico para isso e é passível de ser calculado matematicamente o prêmio de uma opção. E aí eles desenvolveram o modelo deles, ficou conhecido como o modelo de Black-Scholes, que se tornou uma das 17 equações que mudaram o mundo, que está no livro que eu mostrei para vocês.
e que eles ganharam o prêmio Nobel em 1990, se eu não estou enganado, na década aí de 20, né? Na década de 2000, nos anos 90, eles ganharam o prêmio Nobel de Economia com o trabalho deles, e aí foi quando o mercado de opções ganhou o mundo, assim, se tornou uma coisa, e que a gente culminou com que se tornou o maior mercado de todos, né? Que eu mostrei lá para vocês, em torno de mais de 500 trilhões Trilhões, justamente pelo desse fato ar. dele ser um mercado alavancado. Então, não existe Exatamente. 500 trilhões, né? Existe uma Exatamente. alavancagem que chega aí a mais de 500 trilhões, E é exatamente. exatamente essa alavancagem que permite que, por incrível que pareça, é o que mais se negocia hoje, né? É o que mais se negocia. E outro ponto importante aí dessa história, né, é que as opções elas com esse ganho, né, com essa questão deles se tornar um mercado muito grande, aliás o maior, como a gente já viu, ele começou a ser parametrizado. Então, antes essas negociações, elas eram feitas sem nenhum tipo de controle, sem regras. Muitas vezes os contratos não eram cumpridos. Era tudo meio assim, eu faço um acordo com o Roger e nós dois. Aí, se no meio do caminho eu decidir que eu não vou cumprir o contrato, o Roger tipo, não tem para quem reclamar, não tem nada que garanta não tem nada que garanta, digamos assim, que as partes vão cumprir o seu contrato, né? E foi aí então que começaram a ser negociados nas bolsas de valores, que deu essa garantia de que as contrapartes, né, o comprador e o vendedor, eles vão ter uma garantia de que o contrato vai ser honrado, né? Quem comprou vai pagar o prêmio, quem vendeu vai receber o prêmio. Se o que comprou decidir exercer o direito, quem vendeu vai ser obrigado Tem a a fazer a obrigação segunda de. parte Exato. e deu como é que eu falo, essa segurança, essa regulação do mercado aí e fez com que ele realmente se espalhasse mais, se ganhasse o mundo, porque agora tem um ente por trás dando garantia, dando segurança para as pessoas, né? Então, isso é bem interessante aí, essa credibilidade que o mercado de opções ganhou no mundo inteiro. E tem outros derivativos que a gente fala, além do mercado de opções, tem os contratos futuros, tem os contratos de swap, principalmente swap cambial, que é muito feito pelas instituições para se protegerem da variação do câmbio, por exemplo. Tem outros tipos de mercados, né? Tem o mercado a termo, não sei se você já ouviu falar, que é um outro tipo de mercado futuro. Tudo assim, você faz algo no presente para usufruir no futuro, se você quiser, quer dizer, se for vantajoso para você, E tá? voltando, né, doutor Francinal, ainda bem no básico da nossa conversa, hoje temos algumas pessoas novas aí na nossa call, então se a Isso, gente puder fazer um resumão, né, das duas pontas aí, do call e do put, né? Então quem compra, ele vai ter o direito de comprar, né, na call. E o cara da isso. outra ponta do put, ele tem o direito de vender, né? Pelo que eu me lembro aí do meu básico de opções. E na outra ponta, que é o do vendedor, o call, ele tem a obrigação de vender e o put tem a obrigação. Não, é a obrigação de vender e a Vamos, obrigação de comprar. vamos Então, sistematizar isso aí, vamos para sistematizar. exatamente esse é o tema da live de hoje, porque Legal. para a mente que não está, digamos assim, devidamente, ela não foi treinada para pensar dessa forma, então, às vezes, dá um nó no cérebro. O Isso. próprio Guilherme depois confessou lá no grupo que depois deu um nó nele, não conseguia Deu não. entender, e ao mesmo tempo entendia, mas não é Exato. uma questão mais de, eu diria para ti hoje, que não é nem o conceito, não é nem o entendimento, é mais a aceitabilidade. É você aceitar, porque é muito difícil você aceitar algo que você nunca foi exposto, nunca te mostraram. Isso aí, não, mas isso aí não existe, isso aí não é assim. E você mesmo bloqueia a sua mente, né? Muitas pessoas. E a outra coisa que eu vou falar aqui, que eu falo muito para os meus alunos de mentoria,
é que o maior problema que as pessoas enfrentam não é sobre opção. Quando elas entram no mercado de opção, e por incrível que pareça, Roger, não é sobre opção. É sobre dois conceitos. Primeiro é o raciocínio lógico, que as pessoas não têm. É muito difícil as pessoas raciocinarem a lógica. E o segundo, elas não sabem matemática. Mas eu falo matemática aritmética básica, Sim, não é sim. equação diferencial, não é derivada, não é logaritmo. Não, é o básico, tipo somar, dividir, multiplicar, saber percentual. Essas dificuldades aí que as pessoas têm, que muitas vezes atrapalham, dificultam mais o processo do que o próprio Uhum. conceito de opções em si, tá? Mas Sim, isso aí sim. são reflexos aí da educação que a gente tem no nosso país aqui, que É, infelizmente se reflete aí nessas é. outras. Mas uma vez que a pessoa entende a dinâmica da coisa, aí flui muito bem. Então vamos ao. A gente usou aqui o, o, a comparação com o seguro. Fica muito legal fazer assim. Olha, o pessoal que está entrando aqui na live, vamos compartilhar a live, pessoal. Vamos trazer pessoas para cá, para aprender mais. Aí, olha, tem o PHHASSF, o perfil. Seja bem-vindo. Quem não segue aqui o perfil, peço que siga. Luziene, o Antônio Vianados também está aqui. Enfim, pessoal, hoje a gente está falando sobre esses conceitos mais do mercado de opções. Então, fica muito mais fácil você entender se você comparar com algo que você já conhece, que é o seguro de carro. Vamos usar esse exemplo aí. No seguro de carro, no seguro automóvel, você adquire o direito no presente de ter a doutora Itaiana está aqui também, o otorrino. Boa A doutora noite, Itaiana boa já, noite. não sei se ela ainda opera no mercado de opções, mas ela aprendeu, acredito que ela operou um período aqui no Brasil, né? Não fora. E Mas essa tua, perdão, doutor Fernando, essa tua mentoria, ela é exclusiva para médicos? não, Você, a de opções, ela é aberta para o público em geral? é aberto pro. É, Olha, o Rodrigo Foronda é aluno da turma de Nordeste. muito Eles bom. têm a mentoria em grupo e tem a mentoria individual. Aí depende do perfil de Legal, cada um. muito bom. O Rodrigo é o dentista, né? Acho que é cirurgião bucomaxilo, se eu não estou enganado. Ah, E ele é da turma. Aí ele está operando, ele operou há um tempo, agora está operando novamente de uma forma um pouco diferente, que a gente precisou fazer os ajustes aí na estratégia. Olha, ele está aqui, até coloca assim, muito bem, recomendo. doutor Rodrigo. Obrigado aí, grande amigo Rodrigo. Obrigado, bom tê-lo aqui com a gente. Mas voltando assim aqui, quem quiser depois ter informações da mentoria. Me ouvindo? Então, Agora sim, tinha perdido o áudio. entrou uma Perdemos, é ligação porque aqui. entrou uma ligação, imaginei, Não, tá? e aí travou aqui tudo. O que acontece? Então vamos lá, vamos comparar, olha. Pô, todo mundo que tem carro aqui praticamente tem seguro de carro. Então o que é o seguro? Se você pensar bem, quando você compra um seguro de carro, você está comprando o direito de ter um serviço no seu carro ou até mesmo a substituição de todo o veículo durante um determinado período de tempo, que a gente chama aqui até o vencimento daquela pólice, tá? Para ter esse direito, você tem que pagar um prêmio para a seguradora. E se você decidir usar o seu direito, ou seja, você vai ter que pagar o valor que foi Mente. contratualizado, que no caso é a É. franquia, né? Então, em que cenário você, Roger, sendo detentor de um seguro de automóvel, usaria o seu seguro? Caso o valor do dano ultrapasse o valor da franquia. Porque se o valor para você corrigir o dano lá, furou um pneu, bateu um para-choque, ficar menor do que a franquia, você não vai acionar o seguro. Não vai fazer sentido você pagar lá 5 mil de franquia se o seu dano foi 3 mil. Né? Não faz nenhum sentido isso. Lógico, entendeu? A questão lógica. Então, no mercado financeiro, a coisa funciona assim, né? Por exemplo, vou voltar aqui no nosso exemplo, ó. Um exemplo aqui para você. Aqui, ó, nossa Apple aqui de novo, que eu usei no exemplo passado.
Hoje a Apple está 266 dólares. E aqui está uma lista de calls, de opções, né? Então, por exemplo, uma opção aqui com strike 75, 275, com vencimento para a terceira sexta-feira de dezembro, tá? Ele tá custando aqui 4,5 dólares. Então, para quem comprar essa opção, só vai fazer sentido exercer o direito se a Apple passar de R$ 275. Porque se ela não passar de 275, não faz sentido ele pagar para você 275 se no mercado ela está 272, por exemplo. Ele compra a ação diretamente do mercado, tá? Exato. Então, essa é a questão lógica da coisa, tá? E lembrando, né, que um contrato equivale a 100 ações, né? Isso. No mercado americano. No No mercado mercado brasileiro, americano. um contrato é um contrato. Mas a gente está Ah, falando aqui tá. do mercado americano, é exatamente isso. Mas vamos aos conceitos. Então, o primeiro conceito é aquilo que o Roger falou. Quem compra... Então, os contratos de opções têm sempre duas pontas. A ponta compradora e a ponta É vendedora, vendedora. né? O comprador compra o direito. Se o comprador compra o direito, o vendedor vende o quê? A A obrigação. obrigação. A coisa tem que, né? A É, contraparte tem que ser igual. Então, o comprador paga o prêmio. O vendedor exatamente. O vendedor recebe o recebe prêmio. o prêmio. É. Exatamente. Eu faço sempre aquela minha analogia, né, de uma garrafinha de Coca-Cola, né? Se eu Isso. compro a garrafinha, eu pago. Então é o prêmio da minha garrafinha. Mas se eu estou vendendo, alguém está comprando, logo eu receberei pela venda. Então é E, exatamente isso. e Quando eu pense compro, na eu pago. Quando eu seguradora, vendo, eu né? recebo. Você compra o seguro, você comprou o direito. A seguradora, Exatamente. e você pagou o prêmio. A seguradora recebeu o prêmio e ficou com a obrigação. Simples assim, não tem, a coisa encaixa desse jeito. Agora vamos falar de call e put. Bom, então entendam isso. O comprador compra o direito, o vendedor fica com a obrigação. Agora, que direito é esse? Se o comprador comprou uma call, ele compra o direito de comprar. Exatamente. Então, vamos voltar aqui na nossa, na nossa Apple aqui, ó. Então, por exemplo, se vamos supor, o Roger vai lá e compra essa call aqui, com strike, que é o preço de exercício, que eu já vou falar aqui, ó, preço de exercício aqui em cima, ó, 275. Então, o Roger comprou o direito de comprar as ações da Apple por 275 dólares até a terceira sexta-feira de dezembro, que é o vencimento. Igual o seguro. O seguro você compra, tem um ano para usar. Se você não usou, acabou. Certo? Por O que isso se eu paguei, né, um prêmio de. Exato. 4,55 dólares por contrato. Quer dizer, se você comprou Por 100, contrato. seriam aqui 455 dólares você pagaria. Se fosse 1.000, seria 4.500. Se fosse 10.000, 40, e por aí vai. É só multiplicar. Tá? Exato. Ok. Mas, além de você poder comprar o direito de comprar, que é a call, você compra também o direito de vender, que é a put, né? Put é o quê? Também uma opção, mesma coisa, em que o comprador compra o direito de vender as ações por um determinado preço no mesmo vencimento, tá? Então, quando o Roger comprou a call, é vantajoso para ele exercer se o papel subir e passar R$ 275. Aí, no raciocínio lógico, o que é que o Roger faz? Compra a ação por 275 e vende ela no mercado por um preço acima de 275, ganhando na operação. Essa é a lógica, tá? Agora, se o Roger comprar uma put, vamos supor, a Apple está aqui 266. O Roger vai lá e compra uma put com preço de exercício de... Deixa eu só ver onde é que ela está aqui. Está aqui, ó. 200 e... Vou subir mais aqui. R$ 260, pagando, porque o Roger comprou, 5,15.
$5,15 por contrato. Bom, se o Roger comprou o direito de vender as ações, em que cenário essa compra seria vantajosa para o Roger? Se a ação cair. Porque suponha que a Apple caia e vá a 250, aqui não, a gente usou o exemplo aqui, 260. Ela vá a $250. O que é que o Roger vai fazer? Ele vende as ações dele por 260 e compra elas de volta por 250, ganhando $10 aí na operação. Então, vejam, a compra de call ela é vantajosa para o comprador se o papel subir. A compra de put é vantajosa para o comprador se o papel cair. Se o papel A gente fala, né, que calls, né, é o mercado bullish, que é o mercado para cima, e o mercado bear é o mercado dos puts, né, que é o mercado que vai para baixo. Então, calls, mercado bullish, put, mercado bearish, né, como diz os americanos. Então, para quem tem uma carteira, por exemplo, de ações, imagina assim, o Roger tem uma carteira, tem lá Apple, Google, Microsoft, Meta e etc. E o Roger quer proteger essa carteira de uma queda, por exemplo. Sei lá, o Roger está lá, vamos supor que o preço médio lá da carteira do Roger é, $100. $100 cada ativo. E o Roger deseja proteger essa carteira de uma queda. O Roger vai lá e compra uma put de 70, de strike 70, por exemplo, né? O que é que significa isso? Que se os papéis caírem abaixo de 70, a partir dos 70 o Roger não tem mais perda. É isso que as seguradoras fazem, Roger, para garantir o prêmio do segurado, mesmo que haja uma queda no mercado, que é aquilo que você explica lá nos seguros de vida. Pô, como é que uma seguradora consegue, por exemplo, não ter perda se cair abaixo daquele nível? É porque elas compram put aqui, nesse nível. Exatamente. Ao comprar put, aí, claro, não vão comprar uma put nem duas, são milhões, talvez bilhões aí. E o que é que acontece? Elas travam, que a gente fala, elas fazem uma trava ali, que qualquer queda abaixo daquilo, elas podem vender, digamos assim, aquele produto por aquele preço acima, porque elas têm o direito de fazer isso, tá? Exato. Então, essa é a primeiro, então, call, opção de compra, dá o direito ao comprador de comprar os ativos, seja ele ação, fundo imobiliário, ETF, o que seja, até a data do vencimento. Put dá o direito do comprador de vender o ativo por aquele preço até a data do vencimento, tá? Então, essa é a primeira diferença entre os dois tipos de opções que são negociadas. Outra coisa, vencimento. Pode perguntar aí, ó. Não, eu ia falar, a gente falou da ponta do comprador, né? A call e a put aos olhos do comprador, mas aí nós temos a call e a put aos olhos do vendedor, né? Então, o vendedor de call... você vai cobrir tudo isso, é legal. Tá. Não sei se vai dar tempo hoje, mas a ideia hoje é falar dos conceitos. Legal. E aí a gente só inverte essa equação. Então, o vendedor de call, ele tem uma obrigação de vender, enquanto o comprador de call tem o direito de comprar, né? Exato. E o vendedor de put tem uma obrigação de comprar, enquanto o comprador de put tem o direito de vender. É uma regrinha, parece meio complexa, mas é assim que ela funciona, né? É assim mesmo. E aqui, ó, eu quero falar para vocês do vencimento. O que é o vencimento? É a data em que termina aquele contrato. Então, por exemplo, quando você compra o seu seguro de carro, ele tem uma data para acabar. Aquilo é o vencimento. Então, por exemplo, no mercado americano e no brasileiro, as opções vencem toda sexta-feira. Olha, se vocês olharem aqui, ó, o próximo vencimento é amanhã, ó, 21 de novembro. Depois vem 28 de novembro, 5 de dezembro, 12 de dezembro, 19, por aí vai. Toda sexta-feira tem vencimento de opções.
Claro, Francinaldo, isso quer dizer que eu tenho que trabalhar com vencimento toda sexta? Não. Nós aqui, usualmente, o que a gente trabalha é com vencimento na terceira sexta-feira de cada mês, porque é onde tem um volume maior e uma liquidez melhor. Mas se eu quiser trabalhar para, olha aqui, ó, 26, olha aqui, ó, 28, olha. Tem opção da Apple para janeiro de 28. Olha aqui. Tem para dezembro de 27, se eu quiser montar uma operação. Se eu quiser vender uma call de Apple, olha, vou dar só um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, ó, dezembro de 27, quer dizer, tem o quê? 2 anos pela frente. 2 anos, 24 meses. Se eu quiser vender uma call de Apple aqui, ela está 266. No 270, quer dizer, eu recebo $51 por contrato. Então, se vender aí 100 contratos, você está recebendo aí $5.100. Se você vender 1.000 contratos, 51 mil. Para dezembro de 27, até lá a Apple pode sambar para tudo quanto é lado, subir, descer, ficar de lado, você está aqui. Esse dinheiro, quem vendeu, recebeu, quem comprou, pagou. Tá? Exato. E vejam que tem liquidez, tá? É isso que eu falo do mercado americano. Tem muitas opções aqui para se trabalhar. Olha, eu não quero vender para 270, porque eu acho que a Apple vai subir nos próximos 2 anos e tal. Eu posso vender uma aqui para 300, olha. $37. Quer dizer, se a Apple... Se eu vender as ações, ainda vou vender por 300 e vou estar recebendo aqui $37 a mais. Como se eu estivesse vendendo por 327 até dezembro do ano que vem, tá? Isso eu estou olhando da perspectiva do vendedor, claro, né? E, olha, se eu quiser vender para strike mais alto, eu tenho, ó, 360, tá pagando $19. E assim vai. Olha, muitas opções, olha, muitas mesmo. Até 425, olha, quase o dobro do preço. Tá pagando Loucura. $9 e assim vai, né? E Então, o strike price, né? Se o doutor Francinaldo quiser dar uma já retocada, né? vamos falar No... nisso. Legal. Então, o que eu queria mostrar para vocês é a questão do vencimento. No mercado americano, nós temos vencimento com liquidez para 2 anos, às vezes até mais para frente. No mercado brasileiro não é tão assim, são pouquíssimas ações que a gente tem vencimento para mais de 2 anos. Acho que dá para contar nos dedos, é Petrobras, Vale e Itaú, mais ou menos fica nessas, que a gente tem para 2 anos com liquidez, tá? Você vai ver que tem, mas quase não tem liquidez, não tem gente negociando, porque o nosso mercado, como a gente já viu aqui, ele é um microplâncton no oceano todo, a ilha americana. É uma pochete, É né? uma pochete. Mas está crescendo, pelo menos Está isso. crescendo. Bom, então esse é um ponto. Vencimento, então, é o dia em que aquele contrato termina. Simples assim. Que nem o seu seguro de carro, ele tem um dia para terminar. O que é o strike price, o preço de exercício, ou simplesmente strike, como o Roger colocou? É o preço pelo qual você irá comprar, no caso, se você comprou uma call, ou vender, se você comprou uma put, que o preço que você vai pagar por aquele ativo ou vai receber, dependendo se você é comprador ou vendedor, claro. Então, é esse aqui, ó, preço de exercício, a coluna está aqui. Então, por exemplo, quando eu digo, olha, eu vendi uma call de Apple no strike 295, então significa que, ou eu comprei uma call de Apple no strike 295, significa que eu comprei o direito de comprar as ações da Apple por $295. Pessoal, não importa o que aconteça, você vai pagar 295 e acabou. Só vai ter uma situação que pode mudar. É se a empresa pagar dividendo. Porque quando ela paga dividendo, esse dividendo é descontado do preço da ação. E automaticamente do strike da opção, porque senão distorce. Então, suponha que a Apple pague $20 de dividendo. Esse strike vai sair de 295 e vai para 275, porque esse preço foi como descontou do preço da ação, o strike da opção é ajustado, tá bom? É só nessa situação. Fora isso, não muda.
É assim e pronto. Então, você tem uma boa de uma previsibilidade, tá? Certo? Ok? O prêmio, pessoal, o prêmio, vamos falar do prêmio, é o quanto, é o que é negociado entre comprador e vendedor. Por exemplo, aqui, voltei aqui para dezembro de 25, então é esse valor aqui, ó. Isso é o prêmio. E é o que a gente usa no jargão de mercado como a opção. Então, no jargão, a gente fala assim, eu comprei comprei call de Apple com vencimento para dezembro de 25 e paguei um prêmio de 6, ela me custou $6. Então, a gente fala que a opção custou $6. Na verdade, é o prêmio que você pagou. Prêmio da opção. É o prêmio. Então, o prêmio, ele é para a gente o que o comprador paga e o que o vendedor recebe. É através dele que a gente busca gerar fluxo de caixa para a carteira. Tá? O vendedor gera fluxo de caixa, o comprador gera como é que a gente fala? Uma segurança, uma tranquilidade para ele, que ele só vai ter o ganho lá na frente, mas o vendedor ele já tem o ganho no momento que o contrato é feito. Tá? E os profissionais assim mais robustos, né, que realmente fazem trading de opções no dia a dia, né, os chamados profissionais das opções, eles trabalham muito no lado da venda. Porque na venda sempre vai existir o quê? O recebimento do prêmio, né? Então, voltando Sim. lá nas nossas conversas de seguro, como que pode o índice subir 10 e a seguradora pagar 20? Porque ela tem toneladas de dinheiro de prêmio de apólices de seguro, e é o que elas Exatamente. fazem. Elas vão para o mercado de opções, alavancam e recebem, né, em cada vencimento de opções semanais ou da escolha, né, das operações, o prêmio pela opção. Então é fantástico. É uma estratégia muito boa para a seguradora, mas também muito boa para o cliente. Isso é uma coisa bem interessante, Roger, porque É, o mercado de opções, pelo menos vamos falar na parte conceitual, ele é um mercado ganha-ganha, né? Igual o mercado de seguro. O mercado de seguro é um mercado ganha-ganha. A seguradora ganha o dinheiro, o segurado ganha a segurança, a tranquilidade. Caso ele precise utilizar durante aquele período. Então, é um mercado onde não existe perda, né? é, é O isso. comprador paga, ele troca a tranquilidade dele por dinheiro e o vendedor troca a obrigação dele pelo dinheiro. E os dois saem satisfeitos do processo. Pelo menos esse é o, né? Essa é o cerne da coisa, né? Bom, outro conceito importante aqui para gente, para quem opera opções no Brasil e quem opera nos Estados Unidos, tá? Quanto ao tempo que a pessoa tem para exercer o direito, existem dois tipos de opções. Nos Estados Unidos só existe um, mas no mundo existem dois e no Brasil a gente negocia os dois. Existem as opções chamadas europeias. O que é a opção europeia? É aquela que só pode ser exercida no dia do vencimento. Porque no mercado europeu ela funciona assim. Então, por exemplo, é como se eu batesse o meu carro aqui, mas eu só posso usar o seguro no dia do vencimento do seguro. Não importa quando eu bati o carro. Então, por exemplo, se o vencimento dessa opção aqui é 19 de dezembro, mesmo que as ações da Apple subam, ultrapassem o strike price, eu não posso exercer. A corretora não vai permitir. Eu só posso exercer no dia 19 de dezembro. Isso é a opção europeia. O que é a opção americana? É exatamente o contrário, né? Eu posso exercer a qualquer momento, se eu quiser. Então, sei lá, eu comprei a opção hoje. Daqui a 5 dias ela ultrapassou o strike price e eu já posso exercer o meu direito. É igual seguro de carro, né? Você não tem uma data para exercer o seu. Se você assinou sua pólice hoje, daqui a uma semana você bateu o seu carro, você já pode usar o seguro, né? Então, no mercado americano, todas as opções são americanas. No mercado brasileiro, todas as puts são europeias. Todas. Olha só. Todas as puts são europeias. E as calls têm americanas e europeias misturadas. Eu vou até mostrar aqui para vocês isso
Só para vocês verem isso, eu sei que o tema não é mercado brasileiro, mas é importante. Oi, Aline, tudo bem? Saudades de você, hein? Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Que bom. Então, olha, eu vou dar um exemplo aqui, só para vocês verem no mercado brasileiro. Ó. Isso aqui, ó, são as ações da Vale, Vale 3, que é as ações ordinárias da Vale, e aqui são as calls. Aqui no Brasil, as opções são designadas por letra, tá? Então, ela recebe a letra L, que é a 12ª letra do alfabeto. Então, é para dizer que ela é em dezembro, tá? A call. Então, veja que algumas calls têm a bandeira da União Europeia. Isso significa que o vencimento, que essa é uma call europeia, que o strike price dela aqui, ó, 40,79, você só pode usar, você só pode exercer no vencimento. Mas aqui não tem a bandeira da União Europeia, ela é americana. Ela já subentende-se que ela é americana. Isso nas calls. Se eu pegar as puts elas são também 12 letras, começa no M e termina no X, que é dezembro. Então, se eu pegar as puts aqui, ó, todas as puts são europeias. Ó. Não tem put americana no Brasil. Call tem americana e europeia. No Brasil, só europeia put. Nos Estados Unidos, tudo é americano, tanto call quanto put. Então, esse é um cuidado que o brasileiro, né, que vai operar lá fora, precisa entender. Por quê? Porque ele pode ser surpreendido com o exercício a qualquer dia. Até 19 de dezembro, né, se ele, e isso eu falo quem vendeu, né? Quem comprou, se comprou e exerceu, tudo bem. Tudo bem também para quem vendeu, né? Porque a pessoa, quando vende, ela já sabe como é que o jogo é esse. E aí, o que a gente faz usualmente para dirimir isso? Tem duas formas da gente dirimir. Dirimir, que eu dirimir não. Mitigar isso. Tirar o Zerar risco. nunca tem. É só se você não participar do mercado. É a única forma. Mas, primeiro delas, você pode usar robôs, porque o robô, ele fica vigiando o mercado a cada segundo. Se ele perceber que ultrapassou o strike price, o que é que o robô faz? Imediatamente ele zera a sua posição de opções. E abre outra lá para frente. Entendeu? Por quê? Da mesma forma que eu compro a opção, eu posso vender a opção. E da mesma forma que eu vendo a opção, eu posso comprar a opção. Então, o robô, você programa ele e deixa ele lá. Olha, se a Apple passar de 275, ele vai no mercado, compra aquela opção que você vendeu, automaticamente zera e ele vende outra lá para frente. E fica vigiando. Essa é uma forma. A outra forma é você... A gente sabe que o exercício ele é maior e mais provável de acontecer quanto mais próximo do vencimento. Então, o que é que a gente faz usualmente? Em vez da gente vender ou comprar uma call, uma put, ou negociar para o mês seguinte, a gente negocia para 2, 3 meses para frente. Entendeu? Porque aí, quando está se aproximando, a gente joga para mais 3 meses para frente. Fica fazendo essa rolagem que a gente chama. O nome disso é rolagem, tá? Então, essa é uma outra forma de dizer. Mas eventualmente vai acontecer de você que vendeu a opção receber uma mensagem da corretora: olha, suas opções de Apple foram exercidas. Isso resultou em você vender, se foi a call, ou comprar, se foi a put, tantas ações pelo preço tal. Pronto, aí você vai lá e se você vendeu a ação e era o que você queria fazer, por exemplo, você pega o dinheiro da venda que entrou e vai lá e compra as ações de novo, coloca elas na carteira e vida que segue. Se você comprou as ações porque tinha vendido uma put, por exemplo, aí você decide, eu comprei, eu quero ficar com a ação, você fica. Se você disser, eu não quero ficar, você vai lá e vende. E repõe o dinheiro e vida que segue. É meio que assim, tá? Hoje, grande parte dos players, os players grandes, né? Eles operam com robô. E por que os players pequenos não operam com robô? Porque tem custo o robô, né? Então, se você tem uma carteira pequena, às vezes você gasta mais com o robô, todo o seu lucro vai para pagar o robô.
Agora, se você é um player muito grande, a sua carteira é gigantesca, o robô, o que você gasta com o robô não vai fazer diferença aí na sua Exato, carteira. é. E, Mas é doutor bem Facinaldo, interessante. vamos falar um pouquinho do break-even também? Quando que se ganha dinheiro acima, abaixo? Vai falar um pouquinho disso também? Esse é um outro conceito interessante que ele vale muito a pena para o comprador, nem tanto para o vendedor. Ó, por exemplo, vamos voltar aqui para as calls de Apple no 275. Então, veja, a pessoa que comprou essa call, ela já pagou 4,5 dólares de prêmio. E ela vai, para comprar ação, ela vai pagar mais 275. Então, entendam que para essa pessoa ter lucro na operação, a Apple tem que passar de 279,55. Porque qualquer valor que ela passe acima de 275 até 279,55 não vai ter lucro para esse comprador. Isso é o break-even, que a gente chama. É o preço a partir do qual o comprador passa a ter lucro na operação. Então, ele só teria lucro a partir de 279,55. Isso é uma coisa interessante para o vendedor agora, porque também diminui a chance dessa opção ser exercida antes do vencimento, porque ela teria, assim, mesmo que ela chegue a 276, 277, 278, 279, mesmo o comprador já podendo usar o direito dele, ele prefere não usar, porque ele ainda não vai ter lucro na operação. O lucro dele só virá quando ela ultrapassar o break-even, né, que é essa 275. E se fosse uma put, na verdade seria para o lado da queda, né? Olha, você vendeu aqui a call a put do 260, então, mas o comprador pagou 5 dólares, então só seria vantajoso para ele exercer essa put antes do vencimento se ela passar de 254,85, né? Que é a diferença entre 260 menos os 5,15 aqui, daria 254. Então, mesmo que ela vá a 255, né, ele não exerce ainda, porque não ultrapassou. Lembre-se, né? Na call, o break-even é para cima. Na put, o break-even é para E vem baixo. para baixo. Ah, então, esse é um outro conceito aí. Um eu pago, um eu recebo, Importante né? entender. É isso. A questão, Roger, que Hum. assim, a gente já está finalizando aqui a nossa live, até para o pessoal já ficar antenado para as próximas, é que o mercado de opções, ele existe para que as pessoas possam, assim, o fundamento dele é a pessoa gerar fluxo de caixa para a carteira. Então, tudo se baseia em você ter uma carteira bem montada, com tudo o que a gente ensina aqui, né? ETF, ações, REITs, Bondes, bonds, REITs, yields, exatamente. e É. etc., seguros, tudo lá. E aí você já vai ganhar o dividendo, você já vai ganhar o yield, você já vai ganhar as bonificações, tudo aquilo vai acontecer. Além disso, você cria um fluxo extra através Yeah, do mercado de derivativos. exatamente. E o racional é que com esse fluxo extra você compre mais ativos para a carteira. E aí você vai remunerando, né? O nome dessa operação seria você remunerar a sua carteira usando esse mercado, né? Claro, a gente Né? tá dando aí os primeiros passos. No primeiro, quinta-feira que vem, eu vou falar sobre a estratégia mais básica do mercado de opções. É o quê? A compra de opções. Isso. Depois a gente vai falar da venda de opções. E depois a gente pode falar um pouquinho de travas e outras estruturas mais elaboradas. Arrows, exato. Mas, assim, é, entender esses conceitos, o que é call, o que é put, o que é prêmio, o que é strike price, o preço de exercício, o que é break-even, é que vai fazer você se É o sentir mais básico. confortável nesse mercado. É Tá? começar pelo básico e ir crescendo o entendimento, que realmente a linguagem é diferente, né? É call, é put,
O comprador tem direito de compra, o vendedor tem obrigação de vender. Se confunde. Para quem nunca ouviu, fala, meu, peraí, como é que é mesmo? Não, e eu vejo muito a pessoa confundir o direito de comprar com o direito de vender. É normal, pessoal, isso é natural. Acho que só não passa por isso quem nunca entrou no mercado. E tem pessoas que optam, e está corretíssimo, viu, gente? Ninguém é obrigado a atuar nesse mercado. Principalmente se não tiver disposto a aprender um pouco, a se inteirar das coisas, ou ter alguém, né, alguém de confiança aí que esteja ajudando, porque às vezes a pessoa se confunde toda, cara. Eu já tive aluno assim que misturou as coisas. O que era para comprar, ele vendeu. O que era para vender, ele comprou. Ele não sabia se era qual. Virou uma salada. Uma salada. Mas assim, tudo tem jeito no mercado, tá? E é bem interessante. E o outro ponto importante que é sempre operar com base numa carteira. Né? Por quê? Porque tem pessoas que querem operar só as opções. Que é o, como nós chamamos, que é onde o risco é gigantesco. Inclusive, aí tem relatos aí de empresas grandes, não foi com opções, mas com outros índices futuros, que tiveram problemas e algumas até quebraram por causa disso. Tá? Aqui no Brasil. Tá operando, né? Se você está operando a descoberta, em teoria você não tem o papel, né? Exatamente. Dependendo do que acontecer com a opção, você é obrigado a voltar no mercado e comprar o contrato, seja ele 100 ações ou 1000 ações pelo preço estipulado. Então você pode ter uma perda substancial. Substancial. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Então esses conceitos são muito importantes. Eu vou compartilhar 2 livros lá no grupo. Eu não sei se eu compartilhei no grupo de dolarização, que são 2 livros que servem de base aí para quem quer entender esses conceitos todos aí, que é o The Bible of Options Strategies eu comprei ele. Options Made Easy. Todos 2 são do autor, deixa eu só lembrar aqui, Guy Cohen. Eu acho que é Cohen que pronuncia, não sei se é Cohen, se é Cohen. Cohen. C-O-H-E-N. C-O-H-E-N. Cohen. Então pronto. Guy Cohen. Guy Cohen. Agora, só uma coisa. Esses livros, eles ensinam muita estratégias de trading, que é a compra e venda. Existe a estratégia de trading, ela é muito boa para quem se propõe a fazer o trading. Quem conhece o mercado feito pelos traders, tá? Mas esse mesmo conceito serve para quem faz o buy and hold, que é aquela pessoa que não quer fazer o trade, ela não tem tempo, ela não sabe, ela não tem essa disponibilidade, mas os conceitos são os mesmos. A ferramenta é a mesma. Como você vai usar, vai depender da estratégia que você está usando. Tá bom? Voltando, a gente sempre fala um pouquinho dessas estruturas de seguros, né, que nós apresentamos para os nossos clientes, né, doutor Fracinaldo? Então, parte dessas estratégias, o que a gente vê? Esses clientes mais robustos, que entendem e trabalham com os derivativos, né, com esse mercado de opções, geralmente no 4º, 5º, 6º ano dos contratos de vida, eles têm a vantagem de fazer empréstimos da seguradora a juros aqui nos Estados Unidos de 1% ao ano. Então, imagina, eu tenho $500 mil numa apólice de seguro. Eu posso emprestar 90% desses 500 mil. Eu trago esse dinheiro para o mercado de derivativos uma vez que eu entenda o que eu esteja fazendo. Na verdade, sobre o meu dinheiro, eu estou gastando 1% de juros ao ano. Olha o quanto eu consigo lucrar, porque eu tenho o quê? Agora eu tenho a reserva para voltar para o mercado e alavancar. É muito legal, é muito interessante. E lembre-se que o seguro, que a seguradora está fazendo essas estratégias. A mesma coisa. É a mesma coisa lá, para que você tenha um máximo de ganho na valorização e zero não tenha perda na desvalorização. Exatamente isso que as seguradoras fazem. E te dá a opção de fazer. Opções é que torna isso possível. Não tem outro mecanismo para se fazer isso, viu? E, inclusive, tem um grupo de opções, viu, que a gente pode falar mais à frente,
essas opções que a gente negocia aqui, que nós mortais, vamos falar assim, negociamos, elas são o que a gente chama de opções vanilla. Vanilla de baunilha mesmo, do inglês. Mas existem as opções que são opções negociadas só por instituições, viu? Tá? Que elas têm outro perfil, né? Ela não tem acesso para a gente. A gente aqui, nós O não mundo conseguimos. institucional. Que são, ela recebe até um nome, elas têm um outro nome, nossa, me falhou agora. Não lembro também. Deixa eu só, não, pessoal, não vou dormir se eu não lembrar isso agora. Deixa eu ver aqui, são as opções, tem as opções binárias, são as opções binárias, são as opções binárias, né? Tipos, Deixa eu ver se eu acho aqui. deixa eu só ver aqui, que são os nomes, mas eu acho que são as opções binárias, se eu não estou enganado. Os OTCs, LEAPs. São os LEAPs? Não. São as opções binárias. Binárias? Tá, no Brasil é binárias, tá. Que são essas que são negociadas só pelos players. As exóticas, olha, a Sara colocou, Exóticas. Exóticas. Tá. As binárias estão dentro das exóticas, é isso. Pronto, me falhou aqui agora a memória. Então, qual é a vantagem? Assim, esses grandes players, eles não negociam as opções vanilla como a gente negocia. Sabia disso? Eles negociam as opções exóticas. Por quê? Porque as opções exóticas, elas têm custo menor, então o ganho fica maior, e elas são negociadas só pelos grandes players. Então, um dá garantia para o outro. Então, vou dar se a gente fosse citar um exemplo aqui, um grande banco A negocia com um grande banco B, só eles dois ali, entendeu? Mercado deles ali, entendeu? Não é o Roger negociando com o Francinaldo que está negociando com a Sara, com o outro. É outro mundo, muito mais. Na verdade, aquele volume que a gente viu lá, de ser muito maior, não são essas opções aqui que os microplânctons estão negociando aqui. São coisas muito mais elaboradas. São estratégias muito mais sofisticadas para arbitragem, hedge, né? Toda essa parte aí de controle de volatilidade maior das instituições financeiras, eles usam essas estratégias exóticas, né? E essas instituições, elas não estão negociando assim. A gente vai lá no home broker, compra e vende. Isso aí são robôs fazendo para ele, entendeu? Exatamente. O tempo todo. E agora com a inteligência artificial, então, isso deve ter crescido muito. E são volumes assim gigantescos, e essas instituições elas buscam ganhos assim de 5 centavos, mas num volume tão grande que isso representa bilhões assim, em termos financeiros. Uma fraçãozinha, né? Enfim, é um mundo totalmente aí, olha, o IS Vasconcelos começou a seguir aqui, obrigado, vamos aprender muito. Mas assim, para a gente fechar, Roger, a gente até passou da meia hora aí, que bom. É muito legal falar de derivativos, é fantástico, fantástico. As opções, elas são contratos de compra e venda entre comprador e vendedor, em que se negociam direitos e obrigações. Tá? Essa é a ideia. E eles servem para trazer proteção e fluxo de caixa. Proteção para uma ponta e fluxo de caixa para outra. Tá? E eles devem ser operados sempre com base numa carteira de ativos. Nunca solto, né? Nunca descoberto, como o Roger falou, porque o risco, aí ela deixa de ser um instrumento bom e pode passar a ser um instrumento ruim. E o preço de exercício é o preço negociado entre as partes, caso o direito seja exercido. O prêmio é o prêmio pago pelo comprador para ter o direito. E o vencimento é a data onde esse contrato termina. Tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, tem vencimento todas as sextas-feiras, tá? No mercado americano, esses vencimentos têm liquidez. No mercado brasileiro, a gente enfrenta um problema sério ainda com liquidez,
porque o nosso mercado é uma pochete, como a gente já discutiu aqui. A nossa bolsa, né? Uma pochete. Fantástico, doutor Fracinaldo. Obrigado. E na próxima Muito live, então, vamos falar sobre a compra de opções. Só isso, compra. umas estratégias de As compra. estratégias de Legal. compra. Depois a gente fala de algumas estratégias de venda. E aí depois a gente pode falar um pouco mais sobre umas operações mais elaboradas para cenários específicos. E se o pessoal aí quiser aí, podem ir colocando aqui nos nossos stories o que vocês gostariam de ouvir, que a gente vai colocando para vocês, e entrem lá no grupo de dolarização. Eu ia falar isso. Quem ainda não entrou no nosso grupo, né, de dolarização, por favor, o link está na bio do Dr. Francinaldo. Participem conosco, né? Aqui, ali tem muita conversa inteligente sobre dolarização. Tá? Eu, inclusive, coloquei lá os 2 livros que eu falei aqui para o pessoal acessar. Tá bom? Muito bom. Vamos fazer a nossa foto? Vamos. Prontinho. Tá aqui a nossa foto. Acabando aqui, eu já posto aí nos stories, tá bom? Fantástico, doutor Francinaldo. Roger, muito Obrigado. obrigado aí. Uma ótima noite. Obrigado a todos aí que Para participaram. todos vocês. E Semana até que o vem dia tamo junto. 27 aí na nossa próxima live, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.